A entrevista com o ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, Padre Michael Perry, que chegou à Terra Santa para o 5º dia do capítulo da custódia. Pela primeira vez na história, os mosaicos da Basílica da Natividade em Belém foram restaurados. Um olhar mais próximo ao trabalho em andamento e sobre os restauros nas colunas. São em 43 e vêm do Peru para fazer uma peregrinação à Terra Santa. A viagem organizada pela televisão católica JN19. A história de Agnes Sherrad e da Casa da Graça em Haifa. Um exemplo de como colocar em prática a obra de misericórdia de visitar os prisioneiros. Os frades da Custódia da Terra Santa reunidos no capítulo completaram 5 dias de encontro com a participação do ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, Padre Michael Perry. Um momento também para a foto do grupo. Eis que vou fazer obra nova, a qual já surge, não a vedes? Com esta citação do livro de Isaías, o ministro-geral iniciou sua mensagem aos frades da província da Terra Santa, definida como a pérola da missão franciscana, e em meio a mudanças, a identidade evangélica e carismática da missão. Credo che viviamo in un mondo oggi tanti cambiamenti. Acredito que hoje estamos vivendo em um mundo de muitas mudanças, para o bem, mas também para o mal. Temos mudanças onde é oferecida a possibilidade de aprofundar o sentido da nossa identidade e do nosso ser, e também a orientação para o futuro no que se refere à custódia neste momento. A própria identidade, que é uma identidade evangélica, carismática franciscana. Esta é a missão da Terra Santa e da custódia. Celebrar e fazer recordar o sentido do ressuscitado. Qual é o significado de Jesus Cristo no mundo de hoje, especialmente nesta situação muito difícil que vivemos e que conhecemos em todas as partes do mundo? Difficile che viviamo, che sappiamo in tutte parti del mondo. Allora io credo che questo momento è interessante, o momento della custodia dell'incontro. Eu acredito que este é um momento de encontro para a custódia da Terra Santa, uma ocasião para toda a ordem e toda a igreja refletir sobre seus valores. O primeiro valor é a dignidade cristã humana. O segundo é a responsabilidade conjunta que temos, graças a esta identidade, de respeitar e fazer respeitada toda a humanidade. Em terceiro, a colaboração. Colaborar com toda a humanidade, com os irmãos cristãos, com os muçulmanos, para criar as condições para uma vida que Deus quer e não que nós queremos, para criar as condições para um futuro de paz, um futuro de reconciliação, um futuro de progresso e de condições nas quais toda a humanidade possa ter o seu espaço. Svolgimento delle condizioni in cui tutta l'umanità può trovare il suo spazio. Padre Michael Perry falou do desafio dos franciscanos no Médio Oriente, principalmente na Síria. Eu acredito que a permanência dos frades menores seja um desafio para todos. Em primeiro lugar, a nossa vocação na Síria hoje é mostrar que Deus não abandonou o seu povo. Os frades menores são os representantes de Cristo e embaixadores da reconciliação. Existe uma dupla dimensão. Certamente estamos lá para consolar a população. Com a ajuda de todos e com o que recebemos de fora, ajudamos materialmente os cristãos, mas também os muçulmanos e qualquer pessoa que necessite. Não tenham medo, mas sejam homens de bem-aventuranças, ressaltou o ministro-geral em seu discurso. A mensagem é aquela que Cristo transmitiu aos seus discípulos, de não terem medo, de ir aos lugares, mas não somente ir. Deus nos está convidando a criar, a ver e imaginar desde já o seu reino, aqui na Terra Santa e em todas as partes da custódia, a fazer a criação conjunta do presente e viver como homens de bem-aventuranças, mostrando um novo futuro a todos. Futuro diverso per tutti. Em Belém, um novo tesouro voltou a ver a luz.
Concluída a delicada operação do telhado e das paredes, peça após peça, mês após mês, as mãos habilidosas dos restauradores da empresa italiana Piacenti S.p.A. de Vato devolveram a seu antigo esplendor os mosaicos da Basílica da Natividade. Uma restauração muito importante. De 2.000 metros quadrados originários, hoje sobraram apenas 150. Uma beleza que deixa deslumbrados. Em um tripúdio de cores de ouro cintilante, esses mosaicos voltaram a brilhar, no sentido literal do termo. Il lavoro di restauro che è avvenuto oggi è straordinario sotto um ponto. O trabalho de restauração que está em andamento é extraordinário de um ponto de vista muito importante para nós, pois não houve restauração antes. Nenhum restaurador tocou nesses mosaicos antes. As cenas que permaneceram são a incredulidade de São Tomé, Ascensão, Transfiguração, entrada de Cristo em Jerusalém. Já na nave central, temos os vestígios de um ciclo muito grande que representava 24 anjos na parte alta entre as janelas. Embaixo, há os concílios ecumênicos e os concílios provinciais. Mais abaixo, há a descendência de Cristo do Evangelho de Mateus. Sotto ancora abbiamo la discendenza di Cristo dal Vangelo di Matteo. Falaram-me que, justamente ao longo das restaurações de Belém, em uma parede da nave veio à luz um 7º anjo de mosaico que, junto com os outros 6, forma uma espécie de procissão em direção ao lugar que comemora o mistério do nascimento. Essas foram as palavras que o Papa Francisco dirigiu aos participantes da Assembleia da Reunião das Obras de Ajuda para as Igrejas Orientais, ressaltando uma descoberta maravilhosa. Uma pesquisa sobre 2.000 metros quadrados de argamassa com termocâmara e outros instrumentos para chegarmos a algumas partes dos mosaicos que tinham sido cobertas com estuque. Encontramos o 7º anjo dos 6 que permaneceram, ocultado por camadas de argamassa e que, devido à falta de metade da cabeça, tinha sido recoberto porque não apresentável naquela condição. Questa festa era stato chiuso, perché non era apresentabile. Questa è una tecnica bizantina. Esta é uma técnica bizantina para os mosaicos parietais, isto é, os mosaicos que deviam ser observados de baixo. O fundo de ouro dos diferentes personagens representados ou das várias situações era feito com peças de ouro inclinadas que, através da luz incidente do sol, pela reflexão do raio, criavam uma luminosidade etérea ao redor do personagem. Attorno al personaggio. Arte que se torna ainda a realização concreta, fruto de um grande gesto ecumênico que junta, neste momento, a Basílica da Natividade àquela do Santo Sepulcro. Como Helena construiu as basílicas contemporaneamente, as obras também estão sendo realizadas juntas. Ali também estamos descobrindo coisas maravilhosas, mas o esplendor desses mosaicos é único. Nas paredes ao redor do berço de Jesus, há os documentos dos primeiros 6 concílios ecumênicos de um lado e do outro lado os concílios locais. Aqui, a comunhão já se realizou e é uma comunhão guiada pelos anjos que nos levam até o berço de Jesus. Se nós olharmos para Jesus, assim a inteira história da Igreja, a história do Antigo Testamento, inclusive, ficam iluminadas. São João Evangelista, São João Batista e São Damião são apenas alguns dos santos representados nas 50 colunas da Natividade que aguardam para serem redescobertos. Por isso, foi lançada a campanha de coleta de fundos Adota uma Coluna, promovida por Ziad al-Bandak, ministro palestino e chefe do Comitê para a Restauração da Basílica. Le colonne sono circa 50, di cui 30 dipinte. As colunas são cerca de 50, sendo 30 pintadas com representações de santos. A fumaça preta as cobre quase inteiramente e pelos primeiros 2 metros as colunas ficaram estragadas pelas mãos dos peregrinos que, tocando nelas, retiraram a parte pintada. A tinta à base de água se encontra no próprio material lapídio. A condição das pinturas está muito grave. A cor ficou danificada por vários motivos. Molto gravi, colore è stato danneggiato fortemente. Os peregrinos que forem à Terra Santa poderão aproveitar não apenas uma beleza a mais em relação ao passado, mas uma beleza que fala ao coração, à mente e ao espírito. Quanto tempo leva o coração do homem para mudar? Menos de uma semana. É o que expressam os rostos e as palavras dos 43 peregrinos peruanos que chegaram à Terra Santa de 7 a 16 de junho com um desejo:
voltar às raízes da sua fé para transmiti-la aos outros. É um momento muito difícil de explicar. É um momento muito difícil de se explicar. Estou me sentindo nas nuvens. Fiquei altamente comovido do ponto de vista espiritual e como ser humano. Espiritual, como ser humano. Me sinto muito emocionada. Estou muito comovida por ter vindo aqui à Terra Santa. Agradeço ao Senhor que me trouxe com o amor que Ele tem por mim. Caminho onde Ele caminhou. Sigo suas pegadas para também poder continuar a segui-lo e anunciar o Evangelho aos meus irmãos. Seguir evangelizando, levar a meus irmãos, a meus próximos. A peregrinação se repete todo ano e é organizada em parte pela televisão católica JN19, sob a guia do seu diretor, Padre Manuel Rodrigues. Acho que é um lugar muito especial e inesquecível que nos permite de continuar a viver nossa fé, recebendo ao vivo e de modo direto a mensagem das pedras, da água, dos percursos e, sobretudo, dos lugares onde Jesus realizou milagres, onde ele atuou. O grupo começou seu percurso pela Galileia. Na quinta-feira, 9 de junho, participou da adoração eucarística na Basílica da Anunciação de Nazaré, para depois visitar e reviver os lugares principais do Evangelho em diferentes regiões e vilarejos da Terra Santa, até chegar a Jerusalém. Na Cidade Santa, os peregrinos percorreram passo após passo a Via Dolorosa, entre cantos e orações. Esta é uma experiência. É uma experiência que todo mundo precisaria fazer. É uma pena que a Terra Santa fique tão longe, mas há muitas pessoas que estão presentes espiritualmente com todo o seu desejo de vir aqui. Contaremos para eles o que aconteceu. Levaremos fotos e vídeos para lhes permitir de ver, de modo que, ao menos espiritualmente, será como que eles tivessem vindo. Haver chegado acá. É um cambio de vida. Foi uma mudança de vida já desde nossa chegada, pois a partir de agora, sempre que ouvirmos os evangelhos, nossa mente voltará aqui, para esses lugares que vimos, onde rezamos, cantamos, ouvimos as explicações do guia, o evangelho. Tudo isso é importante para tornar a fé mais forte e, ao mesmo tempo, transmiti-la aos outros. Transmitirla aos demais. Anwar enfrentou certas dificuldades na vida e as suas escolhas o conduziram para um caminho difícil de voltar. Quando tinha cerca de 14 anos, comecei a usar drogas leves. Gradualmente passei a usar drogas mais pesadas. Durante esse período, fui preso e liberado repetidas vezes e sempre retornava às drogas. Nenhuma vez fiz um tratamento ou obtive ajuda para deixar o vício. A história de Anwar começou a mudar quando ele encontrou a Casa da Graça em Haifa. Esta casa foi fundada em 1982 por Agnes Sherrad e seu esposo, que já faleceu, para ajudar a reintegração de ex-presidiários na sociedade. Meu marido Camille tinha um amigo que foi preso por um longo período. Através dele, Camille conheceu como era a vida na prisão e quando pôde deixá-la, não tinha para onde ir. Então Camille pensou que seria muito importante fazer algo por eles, ter uma casa, um lar, uma chance para recomeçar. Especialmente nesse ano jubilar instituído pelo Papa Francisco, a Igreja Católica convida os fiéis a meditarem e praticarem as obras de misericórdia. Eu era prisioneiro e tu me visitaste. São as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus que inspiraram a Igreja a definir a visita pelos presos e encarcerados como uma das obras de misericórdia. Através das pessoas que vivem aqui, que sofrem muito, mas que ainda acreditam em coisas boas e que podem mudar, eu tive muito para refletir e pude constatar o quanto grande é Jesus, que é sempre disposto a nos aceitar e a nos perdoar. Eu não sou melhor que ninguém que já esteve na prisão. Eu também tenho muitas coisas que outras pessoas precisam me perdoar.
Camille e Agnes viveram de forma radical a misericórdia, dando grande confiança àqueles que a sociedade descartava. Os meus pais gostavam da ideia de que crescêssemos entre pessoas. Nós nos sentávamos na mesma mesa para as refeições. Quando meus pais saíam de casa, quem tomava conta de nós eram ex-ladrões, ex-assassinos, ex-comerciantes de drogas. Era uma experiência única e muito bonita. Hoje eu trabalho como conselheiro na Casa da Graça. Eu devo isso a Agnes, a seus filhos, por terem me escolhido, por terem me incentivado a me formar como assistente social. Graças a Deus consegui me formar e encontrar esse trabalho. Usando a experiência que tive na vida e o processo de recuperação da dependência, eu tento ajudar os jovens que vêm aqui. A prática constante de uma obra de misericórdia através da vida e da instituição fundada por Camille e Agnes deu e continua a dar uma nova chance e esperança às pessoas marginalizadas da sociedade. Eu sonho em poder me casar, cuidar dos meus filhos e continuar o trabalho que encontrei estando aqui durante a reintegração.